Como de costume, nós vamos abrir em Mateus capítulo 6. Abra aí, capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Antes da gente começar a observar algumas coisas aqui desse texto bem conhecido, que não tinha como a gente fugir dele, obviamente, nós temos alguns outros que tratam sobre isso de maneira clara, mas eu diria que essa passagem é a passagem mais direta que vai tratar sobre um dos nossos assuntos, aonde alguns, ou melhor, aonde esses assuntos todos estão relacionados uns aos outros, que no caso é ansiedade, preocupação, medo, depressão e por aí vai. O objetivo é a gente caminhar um pouco por esses assuntos que infelizmente são uma realidade geral nos nossos dias. E antes da gente então observar aqui algo inicial dessa passagem, nós precisamos assim só nos situar um pouquinho a respeito do contexto dessa passagem, aonde Jesus, nessas palavras aqui, ou nesse texto que acabamos de ler, essa passagem se encontra naquele famoso, conhecido Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai se encerrar no capítulo 7. Então nós estamos no meio desse sermão, onde Jesus já havia tratado sobre as bem-aventuranças, depois vai tratar de outras coisas relacionadas, de certo modo, à vida espiritual, do povo de Deus, dos crentes, da maneira como eles deveriam agir nessas questões. Por exemplo, só para a gente se lembrar, em relação às esmolas, em relação à oração e em relação ao jejum, para depois chegar aqui nessa parte que nós estamos. E o Sermão do Monte, que compreende esses 3 capítulos, capítulo 5, 6 e 7, tem um assunto, um tema em geral, um tema predominante
do qual tem tudo a ver com o próprio ministério de Jesus. E que isso fica evidente, por exemplo, quando a gente vai lá para o capítulo 4. Então, por favor, folheiem um pouco as suas páginas, vá para o capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos aqui. Versículos 17, alguém leia para nós, e depois o 23. Por favor, alguém leia. Olhando o versículo 17, quais foram as palavras ditas por Jesus naquilo que ele passou a dizer e pregar? Arrependimento por um motivo. Qual é esse motivo? Porque o reino dos céus está próximo. Então esse é o tema, esse é o assunto. Se não me engano, em alguma ocasião aqui a gente já mencionou isso, um tempo atrás. Tanto aqui no versículo 17, quanto no versículo 23, como também na primeira bem-aventurança, capítulo 5, versículo 3. Quem pode ler para nós? Cinco, 3. Exato, isso aí. Então a gente vê por 3 vezes, né, o próprio Jesus mencionando sobre esse assunto, o reino dos céus. De maneira que reino dos céus diz respeito àqueles que pertencem a esse reino, que é um reino espiritual, do qual quem é o soberano é o próprio Jesus Cristo, que inclusive estava presente, subiria naquela cruz, seria morto naquela cruz, mas ressuscitaria. Portanto, o Sermão do Monte é um sermão onde Jesus vai falar sobre o reino dos céus e pregá-lo como uma aplicação àqueles que pertenciam a esse reino. Portanto, Jesus está falando para os seus discípulos, para o seu povo, para a sua igreja, para os crentes, para nós. Nós que pertencemos ao reino dos céus, quem é que pertence ao reino dos céus? Aqueles que creem naquele que é o Senhor desse reino, é o Senhor sobre todas as coisas. Nós que pertencemos ao reino dos céus, devemos saber qual é a maneira correta de viver. Aqueles que pertencem ao reino dos céus devem saber a maneira como eles devem viver, se portar como habitantes, como pessoas que pertencem a esse reino. E nós vivemos no mundo. Então, como crentes, em outras palavras, qual é a maneira que nós devemos viver no mundo? Nós que pertencemos ao reino dos céus, mas habitamos no mundo, como que a gente tem que viver como cristãos aqui? É sobre isso. Aí Jesus, como eu mencionei, vai apresentar aqui uma série de bem-aventuranças que só se aplicam àqueles que pertencem ao reino dos céus. Depois ele vai dizer outras coisas, até chegar na nossa passagem, aonde trata de algumas coisas referentes a essa vida, né? Ao contexto dessa vida, à realidade desse mundo que envolve coisas físicas, coisas materiais, há um estilo de vida que é diferente daquilo que o crente deve ter, porque são pessoas que não creem em Deus, que não seguem aquilo que Deus requer de cada ser humano e por aí vai.
Então nós temos a nossa passagem que nós lemos, e aí, entendendo esse contexto breve aqui, a gente vai para as primeiras duas palavras do versículo de número 25. O texto começa como? Jesus dizendo? As duas primeiras palavras. Por isso. Por isso. Olhando para essas duas palavras, o que Jesus está fazendo é uma relação entre o que ele acabara de dizer anteriormente, os versículos anteriores, com o que ele vai dizer a partir do versículo 25. Então a gente tem uma conexão entre esse bloco aqui de versículos com os versículos anteriores, que são os versículos 19 a 24. E uma coisa, eu já falei isso, eu vou repetir, né? Uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa está relacionada à outra. E é por isso que a gente vai tratar sobre esses versículos aqui. Porque está dentro do nosso assunto e a gente vai entender a relação disso com essa passagem bem conhecida, onde Jesus está diretamente falando sobre a ansiedade. Então não tem como a gente tratar, até tem, né? Mas não fica completo. Não tem como a gente tratar sobre os versículos 25 a 34 sem entender os versículos 19 a 24. E o texto aqui, os versículos anteriores dizem: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon. Vocês acham que tem alguma relação esse bloco de versículos com a passagem que Jesus vai tratar sobre a ansiedade? Em que sentido que tem relação, Ana? O que tem a ver a ansiedade com o que Jesus falou aqui? Quem não é ansioso, levanta a mão. Não perguntei quem é mentiroso. Quem não é ansioso, levanta a mão. Eu acho que todos nós, né? Em alguma proporção. E o que tem causado as ansiedades no nosso coração, irmãos? Dentre tantas coisas. Será que
da lista que nós temos, se é que a gente tem uma lista, né? E é importante ter. Porque quando a gente identifica, já é um caminho para a gente trabalhar algumas coisas no nosso coração à luz da própria Escritura. Do porquê que determinadas áreas, determinadas situações estão causando ansiedade. A Bíblia tem algo a falar para nós e dar direção para a gente se virar e colocar em prática, certo? Então a gente tem que identificar, é bom que identifique. Se a gente já identificou, pelo menos algumas, dessas algumas questões que nos causam ansiedade, alguma delas você vê de maneira semelhante ao que nós lemos aqui no texto? Os versículos 19 a 24. A gente vai caminhar para entender aqui um pouco mais sobre isso e depois pensar, né, que aqui é uma questão prática para a gente aplicar. A gente pensar se tem alguma relação e ao ter, a gente trabalhando na nossa vida sobre essas questões. Pois não, Vitor? Pode. Você colocou um detalhe aí, que a gente poderia até abrir um parênteses para pegar algo disso aí, já entender o que Deus quer de nós, e que por muitas das vezes, ao não fazermos, seja por dificuldade, seja por dureza, seja por não compreensão, não deixa de trazer certa ansiedade, preocupação. Por quê? Há algo prático que Jesus diz aí. Ele diz: pegue do que você tem e use isso para fazer determinadas coisas, certo? Em outras palavras, né? Se eu peguei bem a ideia aí, pegue do seu dinheiro e gaste com isso e aquilo outro, que tem a ver com o próximo e que tem a ver com o reino de Deus. Então a gente já vê esse princípio aqui no texto que a gente conhece, porque o texto termina dizendo: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente já vê uma questão, a gente está adiantando um pouquinho, né? A gente já vê uma questão aqui de prioridade, ou de foco, de objetivo em investir as coisas materiais, ou a nossa, inclusive, melhor dizendo, a nossa própria vida tem que ser dedicada e investida primordialmente às coisas espirituais, porque inclusive nós pertencemos a um reino espiritual. Então esse é um aspecto, pensando lá no texto de Lucas. O outro aspecto é que, pensemos, se as coisas materiais que Deus nos proporciona ter, Ele diz para nós dedicarmos isso ao próximo e ao reino dos céus, o fato de envolvermos o nosso dinheiro, os bens materiais nisso, não tira de nós uma certa preocupação por esse estilo de vida que o mundo tem de muito dinheiro, acumular dinheiro, confiar muito na quantidade de dinheiro
para poder, através do dinheiro, ter segurança, fazer isso, aquilo outro, ter isso, aquilo outro, celular do ano, celular que lançou e tal, tal, tal. O que vocês acham? Amém. Agora, a gente vai ver, né?
pouco aqui, daqui a pouco, um pouco à frente, que nós estamos relacionando a ansiedade a uma coisa. É óbvio, como eu acabei de dizer, que nós vamos ver um pouco à frente, que a ansiedade, no caso, não está relacionado somente a isso. Sim. Mas já é positivo, né? Não ter nisso que você está falando. Que é o que a gente levantou aqui para pensar no texto que foi citado, texto paralelo de Lucas. Mas na minha compreensão, irmãos, eu entendo que há um certo sentido nas palavras de Jesus, na ordem dada por Jesus, para que a gente pegue do que tem e invista nisso, naquilo outro. Porque, basicamente, né, se a gente for ponderar e pensar, conversar com um, com o outro, avaliar o nosso próprio coração, muitas vezes a angústia, a pressão, a ansiedade, a preocupação que toma conta do nosso coração é de focar nessas coisas. Aonde todo mundo está focando, né? Os que não vivem no reino dos céus vão focar nisso, não vão focar no que é espiritual. E a gente está no meio desse mundo e acaba adotando esse estilo de vida, essa filosofia de vida, que aí vai gerar essas coisas todas. Vocês acham que tem relação? Concordam? O estilo de vida que o mundo tem tido é contrário ao que Jesus está falando em Lucas. De, ao invés de você ficar ajuntando, você gastar, comprar uma bolsa, investir no reino. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio aqui? Vocês acham que tem a ver? Mas vamos seguir então. Voltar lá para o texto. Quer fazer mais alguma consideração, Vitor? Era só isso mesmo? Então, voltando aqui, nós vamos focar nos versículos 19 e 20. E a gente vai tratar somente sobre um aspecto desses dois versículos, porque os dois versículos, o versículo 19 trata sobre um aspecto ou uma ordem dada por Jesus daquilo que não devemos fazer, e no versículo 20, uma ordem dada por Jesus daquilo que a gente deve fazer. E geralmente quando isso acontece de maneira oposta. Então, vamos pensar assim, um exemplo. Não chegue atrasado no culto de estudo bíblico de quinta-feira. É o aspecto negativo. O aspecto positivo, contrário a isso, é qual? Chegue no horário do culto de estudo bíblico. Entenderam? Então é isso que a gente vai ver aqui. O que Jesus fez? Ele diz, qual é a ordem? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Aí de maneira oposta, já apresentando o que deve ser feito. Versículo 20. Mas ajuntai para vós outros. A gente podia focar só nisso aqui, só nessa partezinha aqui, não entrar em detalhe mais nenhum e ir embora. Porque isso aqui já diz muita coisa a respeito da nossa vida, irmãos. O que Jesus está fazendo é Jesus está dando ordens. O que é ordem? Não é se você quer fazer. Não é por causa disso, daquilo outro. Não é se acontecer isso, aquilo outro. Não. Ordem não quer saber, é para fazer. E aqueles que fazem parte do reino dos céus, aqueles que pertencem, ou seja, nós que somos crentes, qual é a mentalidade, qual é a maneira que o crente deve viver no mundo? É pecado ele ser rico? Não. Porque senão Deus não tinha permitido homens no passado, como Jó, Abraão, etc., fossem ricos. Mas o problema, preste atenção na ordem negativa que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, não acumulem coisas desta terra. Ele não está falando que não pode ser rico, ainda que ele vá depois dizer
que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Olha para você ver a dificuldade, o problema. Mas ele está dizendo que a gente não deve, e tem tudo a ver com o que o jeito de chamar de Lucas, tem tudo a ver com o que Lucas citou de Vitor, né? Não, tudo que o Vitor citou do texto de Lucas, onde Jesus fala assim, pega e vende. Como que está lá mesmo? Estou falando as minhas palavras aqui, mas esqueci como é que está. Então, vendei os vossos bens e ajude quem precisa. Jesus está falando assim, vá morar debaixo da ponte. Não, né? Mas aí é texto para a gente entender depois. Mas, irmãos, a gente para por aqui e já avalia como que está a nossa vida e a nossa filosofia de vida. Se está coerente ao que Jesus está ordenando, ou se está diferente do que ele está ordenando, porque nós estamos seguindo a filosofia do mundo. Qual é a filosofia do mundo? É não acumular para vós outros tesouros sobre a terra. Essa é a filosofia do mundo? Não acumular tesouro para si mesmo? Não, não é essa a filosofia. É o contrário. É acumular para si. A filosofia do mundo é ajuntar para vós outros tesouros no céu? Não. É não estar nem aí para as coisas espirituais. Então, para e pense. Como que nós estamos vivendo a nossa vida? Estamos acumulando tesouros para nós mesmos e não fazendo nada para o reino ou não? Porque talvez, será que é à toa o que Jesus está falando com o que ele vai falar a partir do versículo 25? O que Jesus fala no versículo 25? Por isso, não andeis ansiosos. Será que não tem relação o fato de às vezes a gente estar fazendo o que é contrário ao que Jesus ordenou aqui no versículo 19 e 20? Que não está causando ansiedade e preocupação na nossa vida? Como que eu e você temos que viver, meus irmãos? Isso aqui Deus não está perguntando se você quer. Deus não está perguntando se vai ser diferente do que o mundo está vivendo. Isso aqui Deus não está dizendo assim, só você é o quadradão no mundo, você é o diferentão. Deus não está perguntando, Deus está dizendo assim, quem pertence ao reino dos céus é isso aqui. Não pode acumular para vós outros tesouros sobre a terra. É lógico, irmãos, que há uma série de coisas que a gente poderia discutir, em que proporção, uma série de coisas que a gente poderia levantar. O que eu posso adiantar aqui, como um princípio geral, é o seu coração. Como é que está seu coração relacionado a essas coisas? Ou a motivação do seu coração relacionada a estas coisas? Porque aqui a gente pode levantar uma série de questões, situações, etc. Mas, quando a gente foca aqui, isso já é extremamente prático para talvez corrigir uma série de ansiedades e preocupações do nosso coração. Basta olhar para Jesus. Basta lembrar do apóstolo Paulo. Tendo o que comer e o que beber, está tranquilo, está favorável. Será, meus irmãos, que o que tem angustiado, trago preocupação e ansiedade para nós, não é ficar correndo atrás de coisas que são acúmulo do que é material? Porque está todo mundo fazendo. E a gente é meio síndrome da manada, né? A gente quer seguir a manada, a gente quer seguir o bonde. Não, está todo mundo fazendo isso aqui, vamos fazer. E geralmente é assim, né? A moda agora, nada contra, tá? A moda agora é usar bigode. Aí todo mundo vai usar bigode. Não, agora a moda é o que para as mulheres aí?
usar escarpão, como é que é o nome daquele trem lá? É? Não. Aquelas blusinhas curtas aqui agora, como é que chama aquele negócio? Cropped. Cropped. Agora a moda é usar cropped. Aí, vamos na manada, todo mundo vamos usar. Se você não tiver, presta atenção, irmãos, vamos pegar um outro exemplo, né? Porque isso aí crente não vai usar porque é um negócio assim, meio exagerado, né? Apesar que tem uns crentes que não tem muito senso. Mas vamos pensar assim, a moda é ter o iPhone top. E o trem é caro com força. Aí você se angustia, porque você quer ser como todo mundo e tal. E o trem é caro. E aí como é que você vai arrumar dinheiro? Eu vou pegar empréstimo, aí eu não sei o quê. E aí você se atola na dívida, e a dívida cresce. E aí você não está conseguindo pagar, aí o celular cai, trinca a tela. Aí agora você tem que arrumar a tela. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Começa por aí, irmãos. Você está ansioso, preocupado? Começa por aí, de maneira prática e objetiva. Você está acumulando tesouros sobre a terra? Estou, pastor. Aí você se pergunta, qual o propósito? Qual o objetivo? Qual a motivação aí? Porque Jesus vai adiantar, a gente vai adiantar um pouquinho aqui. Jesus vai adiantar assim, não preocupem em juntar para se for, não quer dizer que é errado, tá, irmão? Só vocês entendam. Depois Jesus vai adiantar e vai ensinar. Não se preocupem nem em acumular, para se acontecer uma seca, você ter lá. Não é que é errado. Mas o princípio que Jesus vai ensinar lá, a partir do versículo 25, por exemplo, é que assim, não precisa preocupar. Você pode até buscar juntar e tal, mas vamos supor que você não conseguiu juntar. E aí? Foi imprudência? Talvez não. E aí? Aí o que Jesus vai ensinar? Não preocupa não. Não vai faltar. Porque eu sou o provedor. Aí você tem lá Deuteronômio, naquela passagem que inclusive Jesus vai citar para o diabo, quando ele foi tentado no deserto, ele fala assim, nem só de pão, mas o que? Deus mandou, falou assim, corvos, vão lá alimentar Eliseu. Acho que é Eliseu. E o que os corvos fazem? Senhor, vamos lá. Tudo que sai da boca do Senhor. Que esse que é o princípio, entender que não depende de nós. É lógico que a gente pode ser responsável de juntar seu dinheiro, mas sonda seu coração. Que às vezes se a gente sondar o coração, você vai ver problema aí. Eu quero ter dinheiro por causa disso. Vai poder falar, juntei 1 milhão. Vai poder ser como os outros que conseguem juntar 1 milhão. Não, porque é a segurança que eu tenho. Chega aí um presidente do Brasil, como foi no tempo do Collor, e aí? Chega um período de pandemia, o Brasil quebra, e o dinheiro que estava lá? Está vendo como que é problemático? Eu sei que é complexo, mas o princípio, porque Jesus não vai abrir o leque aqui para dizer todas as minúcias, todas as possibilidades em eras futuras que seriam a nossa, num contexto. Não, Jesus está pondo o princípio. E a ordem que ele dá é ordem, irmãos. Não acumule tesouros sobre a terra. Acumule coisas que são espirituais. E qual é a proporção? Vamos colocar na balança? A gente está acumulando mais coisas dessa terra ou acumulando mais as coisas espirituais? Talvez a gente está acumulando mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais. Já está errado. E talvez esse seja o motivo da gente estar andando ansioso e preocupado, que é o que Jesus vai fazer a relação aqui. Por isso, não andeis ansiosos pelas coisas mais básicas e essenciais da vida. Olhando ainda o versículo 19 e 20.
Porque a gente aqui falou só da primeira parte, que é a ordem, uma negativa e a outra positiva. Nas partes que nós não citamos do versículo 19 e 20, o que é isso aqui? É uma explicação. Então, nosso foco será, primeiro, na ordem, para depois ir para a explicação dessa ordem. Quais são as explicações aqui dessas duas ordens? Uma negativa e outra positiva, que na verdade é uma coisa só. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. E depois, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Eu não sei qual é a ordem que eu pus no meu esboço aqui, dessa forma. Onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. A própria explicação explica para a gente por que a gente tem que fazer uma coisa e não deve fazer a outra. Justamente por algo que eu citei aqui no final, dei o exemplo do Collor, dei o exemplo da pandemia, do país quebrar. Porque as coisas materiais nunca vão dar segurança. Corrói, perde, estraga, é roubado. E as coisas espirituais? Não. Então, o nosso investimento, nós somos péssimos investidores. Porque a gente deveria investir o crente. O crente deveria investir no espiritual, que é seguro, e não no físico, que não é seguro. É tanto, irmãos, que a gente está cansado de ouvir, seja na Bíblia, seja de pessoas que tiveram esse tipo de experiência, inclusive nós, de que, não tendo a mínima possibilidade de ter algo físico e material, o que aconteceu? Do nada, apareceu. Porque nem só de pão, mas daquilo, que Deus vai chegar na Marta e falar assim: Marta, vá lá na casa de fulano, e leve 2 cestas básicas, porque ele está precisando. E vai incomodar, e vai incomodar. Tudo que procede da boca do Senhor. É isso que ele vai dizer, Jesus vai dizer, a partir do versículo 25. Olha para os passos. Todo dia se tem, não tem? Olha para o lírio dos campos. Deus revestiu de beleza, não tem? Nós vamos parar por aqui, tá, irmãos? Mas eu queria voltar a falar disso aqui. E depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa primeira parte, tá? Então deixa eu desenhar aqui para os irmãos terem uma ideia da divisão. Nós vamos focar primeiramente os versículos 19 e 20. Os versículos 19 e 20 podem ser divididos de 2 formas. Primeiro, tem uma ordem e tem uma explicação, certo? Dessa ordem, nós temos uma negativa e outra positiva, que na verdade é uma coisa só. E aí depois nós temos as explicações dessas 2 ordens. Então a gente vai caminhar, próxima semana, se aprofundar um pouquinho mais dessas 2 ordens, a negativa e a positiva, para depois a gente ir para a explicação, tá bom? Então, esse é a nossa estrutura do texto, olhando só para os versículos 19 e 20. Aí eu quero encerrar batendo novamente nessa tecla. Porque, meus irmãos, isso aqui é prático, tá? Deus, através da palavra dele, poder te ajudar a, em nome de Jesus, ouvir um amém? Vocês nem sabem o que é, né? Você não ser ansioso. Amém? Pelo amor de Deus, irmão, vão deitar e logo pegar no sono. Porque tu estás comigo. É para ser prático, para a gente não ser ansioso. Então anota, porque a gente esquece. E aí se você anotou, você depois lembra que você anotou e vai e consulta quando você estiver ansioso. O que a gente tem que entender? Pega as 2 ordens e entenda o que Deus está dizendo que Ele quer para a sua vida. É Deus dizendo para nós.
Você é crente? Então, como o crente deve viver no mundo? Você não pode ser ansioso. Versículo 25 fala: não andeis ansiosos. Não pode. Você é crente? Como que o crente tem que viver? Para, em nome de Jesus, de acumular tesouros nessa terra. Por que será que Deus não permite a gente ser rico? Será que é à toa? Por que será que quando a gente junta um dinheirinho, estraga um eletrodoméstico? É sempre assim, irmãos. Ah, nós estamos em pecado, Deus está nos amaldiçoando. Não, irmãos, não tem nada a ver. É porque Deus sabe, por exemplo, que o Deus Mamon, porque Deus sabe que dificilmente alguém rico entra no reino dos céus. Porque Deus sabe que o dinheiro corrompe o nosso coração. Salomão teve a melhor das intenções. Deus, me dá sabedoria. Não quero dinheiro, não quero mulher, não quero poder, não quero viver muito. Não, me dá só sabedoria, porque eu temo o Senhor e eu quero reinar e ser fiel nessa função. E Deus se agradou da motivação dele. E Deus é esse Deus que quando se agrada, Ele abençoa. Às vezes Ele vai dar dinheiro, às vezes Ele vai dar uma mulher, né? Às vezes Deus vai dar paz. O problema não está em Deus, o problema está sempre no nosso coração, certo? E aí Moisés teve riqueza, e a riqueza o corrompeu, bem como as suas mulheres. Talvez Deus não tenha permitido a gente ser rico, irmãos, porque a gente não está preparado para ser rico. O pouco que a gente tem, que não é nem nosso, é Deus que deu. O que a gente faz com pouco? A gente não traz nem na casa do Senhor. A gente vê as paredes caindo aí, os pedaços de tinta aí. Como que é que Deus vai dar mais se a gente não usa nem um pouco? Triste, né? Mas é assim. E louvado seja Deus. Por um lado isso é ruim, por outro lado é Deus tendo misericórdia de nós para a gente não se perder. Porque se a gente tiver dinheiro, ganhar na Mega Sena, você não vem na igreja, você não está nem com mais nada, você só vai viajar para a praia. Você não vai comprar a Bíblia top com o seu dinheiro da Mega Sena. Então, irmãos, avalie seu coração. Eu tenho feito da minha vida acumular coisas materiais, eu tenho feito da minha vida servir ao Senhor. Como é que você tem servido na sua igreja? Como é que você tem servido na sua família? Sua vizinhança? Aonde você está? Os clientes, os funcionários. Como? Então já basta, né? Vou repetir de novo, para você não esquecer. Pega as duas ordens e faz uma avaliação da sua vida. Porque se você estiver acumulando coisas desta vida, a ordem é essa, tá? A gente não está entrando nos méritos. Mas se a gente tiver, talvez é isso uma das coisas que está causando ansiedade e preocupação. Eu quero ser como todo mundo é. Por que todo mundo viaja, só eu que não viajo? Enfim, vamos orar, irmãos? Alguém quer colocar alguma coisa aqui nesse sentido? Deus falou no seu coração? Que assim seja. Vamos ficar de pé, orar? Irmãos, eu preciso dar um aviso, depois vocês me lembrem. Eu tenho a cabeça, às vezes, esquece rápido. Então nós vamos orar antes. E nos ajude, tá? A divulgar esse estudo. Não por causa de mim, Deus é que tem que ter misericórdia de mim, né? Mas é porque Ele é propício para todos nós. Tem muita gente precisando. Eu acho que vale esforço você passar 1h14, tá? Do seu tempo, para aprender coisa que é tão simples e básica que pode
trazer paz para o nosso coração. Então, venha, se esforce. Talvez, irmão, se você não puder, acontecer alguma coisa, está gravado, pelo menos no YouTube. Dá lá uma olhada, pula lá. Não, na verdade, a gente só grava o estudo, né? Então não precisa pular nada. Vai lá, compartilha com alguém que você sabe que está sofrendo com depressão, ansiedade, preocupação e tal. E seja instrumento de Deus para você abençoar outras pessoas. Pai, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pelo tempo, por esse culto, pela Tua palavra, esse estudo. Meu Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude. Ô Pai, insista conosco. Abra os nossos olhos e nos dê entendimento. Quebranta o nosso coração, nos humilha, ó Pai. Para que a gente abra mão das nossas convicções erradas, do nosso orgulho, do nosso pecado, e a gente aceite a vontade do Senhor. Aceite, ó Pai, que talvez o Senhor não tem para nós riqueza, de que talvez o Senhor até tenha, mas enquanto a gente não aprender a ser fiel no pouco, nada vai acontecer. Ó Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, toque o nosso coração, que a gente possa avaliar o nosso coração e nos corrigir. E que, ó Pai, o Senhor nos ajude. Ajude, ó Deus, o Teu povo que está perdido, que está sendo pressionado a viver como o mundo lá fora está vivendo. A se esquecer das ordens que o Senhor dá para nós como crentes. E por muitas vezes, Pai, estamos vivendo algo que a gente não deveria. Ansiosos, preocupados, angustiados, aflitos, sem dormir. Porque está tudo desajustado na nossa vida. Ó Deus, repreenda o diabo, para que ele não nos segue. Para que ele, ó Deus, não nos iluda com as riquezas que ele mesmo ofereceu para o Teu Filho Jesus. Ó Pai, que possamos servir ao Senhor e priorizar aquilo que é espiritual para a glória do Teu nome, para a edificação e para a bênção, para a conversão, transformação de muitas vidas, em nome de Jesus. Amém.